dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão, a 17ª sessão ordinária da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência o Dr. Maurício Correia de Mello, Sr. Procurador-Geral do Trabalho, às senhoras e senhores advogadas, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Djanira, coordenadora de secretaria desta sessão. Registro a ausência justificada do excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que já havia assumido um compromisso inadiável para o dia de hoje. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Senhor presidente. Pois não, ministro Lazen. Senhor presidente, todos estamos profundamente consternados pelo trágico e precoce passamento ontem do governador Eduardo Campos, candidato à presidência da República. O país vive uma grande comoção e está de luto. Perdemos um dos mais notáveis quadros da política nacional, a meu sentir. Eduardo Campos era mais que um político promissor. Era jovem político maduro, testado e provado no Parlamento e no Executivo, pronto e preparado para assumir o mais elevado cargo da República. Revelou-se um gestor público eficiente e dinâmico. Que o digam o complexo industrial do Suape, em Pernambuco. Tive a oportunidade de conhecer, mercê da cortesia e fineza de Sua Excelência, quando governador, quando lá estive para um ato público pelo trabalho seguro. Que o digam também a extraordinária popularidade de que desfrutava no Estado. Foi o governador melhor avaliado pela população. Era quase uma unanimidade, depois de 2 mandatos à testa do Estado de Pernambuco. Acima de tudo, Eduardo Campos era um homem honrado e fortemente comprometido com a justiça social. Neste país tão pobre de lideranças políticas e tão rico de problemas econômicos e sociais, Eduardo Campos, sem dúvida, simbolizava a esperança de modernização da política, de renovação das práticas políticas e da administração pública para propiciar melhores condições de vida ao nosso povo sofrido. Dizem que os que partem cedo são os preferidos dos deuses. Certamente Eduardo Campos está entre eles, pois, além de jovem, era uma pessoa doce, cativante, agregadora, conciliadora e habilidosa. Certamente os desígnios superiores de Deus e a filosofia explicam tão trágico desaparecimento. Mas, como disse Machado de Assis, nós sempre haveremos de protestar. Senhor presidente, senhores ministros, consigo um voto de profundas condolências e proponho a comunicação de nossa solidariedade à digníssima família enlutada. Que Deus abençoe e dê forças à viúva Renata Campos e aos seus 5 filhos e à querida mãe, a ministra Ana Reis, do Tribunal de Contas da União, em cuja posse, aliás, eu tive a oportunidade e o privilégio de conviver, de passar momentos inesquecíveis lado a lado com Eduardo Campos, que naquele momento já pessoalmente me cativou e me tocou profundamente por sua simpatia, pelo seu encanto pessoal, pela finesse e pela sabedoria que ali já se delineava. Muito obrigado. Palavras muito apropriadas e que refletem bem o caráter e a personalidade do candidato à presidência da República, o deputado Eduardo Campos, cuja perda prematura desfalca sensivelmente
os melhores quadros políticos do Brasil. Eu indago dos colegas se há adesão dos votos propostos e também do Ministério Público. Senhor presidente. A manifestação de Sua Excelência, o ministro Dall'Asen, se associam os demais ministros e o Ministério Público. Presidente. E a manifestação de Sua Excelência será encaminhada, depois de eventual correção, à família de Sua Excelência, o candidato à presidência, deputado, governador, licenciado, Eduardo Campos. Presidente, com a palavra. Presidente, com a permissão de Vossa Excelência, a adesão dos advogados. Também os senhores advogados se associam à manifestação. Sua Excelência, o ministro João Orestes Dall'Asen. Ministro Augusto César. Senhor presidente, compartilhando certamente esse sentimento de perda pelo falecimento trágico ontem do candidato à presidência da República, governador Eduardo Campos, eu queria apenas fazer um registro complementar, porque nesse mesmo acidente, esse mesmo avião, estava presente um jovem político do meu estado, do estado de Sergipe, o ex-deputado e deputado por 3 legislaturas, Pedro Almeida Valadares Neto, que deixou um sentimento também de perda para aqueles que acompanharam a sua trajetória política, a sua trajetória pessoal, que em determinado momento teria teria aderido a esse projeto de candidatura à presidência da República do governador Eduardo Campos e, por isso, o acompanhava como seu assessor. Então, eu peço a Vossa Excelência e aos ilustres ministros que também se faça um registro, uma moção de pêsames para a família desse jovem e, eventualmente, das famílias enlutadas, porque foram 7 falecimentos e a morte é sempre um evento muito penoso, muito doloroso. Muito obrigado. Creio que alguém gostaria de fazer uso da palavra. Creio que todos os ministros se associam à manifestação de Sua Excelência, o ministro Augusto César, também os senhores advogados, o Ministério Público e, tal qual Sua Excelência, o ministro João Orestes Dall'Asen, muito apropriado e conveniente a manifestação de Sua Excelência, o ministro Augusto César, que retrata bem a tragédia dessa ocorrência em que ceifou-se 7 vidas de políticos realmente comprometidos com um Brasil melhor e com práticas políticas republicanas e sérias. Os votos de pesar de Sua Excelência serão eventualmente remetidos para revisão e encaminhados à família enlutada. Mas algum colega que queira fazer uso? Ministro Vossa Excelência me permite, contrastando um pouco com as notas de pesar, evidentemente, se for o caso, enviarmos ao ministro Lewandowski e à ministra Carmen Lúcia, que lograram elegerem-se presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal para o próximo biênio e desejar às Suas Excelências um pleno êxito nessa nova missão. Muito bem. Também muito adequada a manifestação de Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos, que tenho certeza todos os colegas se associam, o Ministério Público, a Advocacia, e esses votos de congratulações pela eleição de Sua Excelência, o ministro Lewandowski, como presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, e de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, na vice-presidência desses órgãos, será encaminhado para eventual revisão à Sua Excelência e depois encaminhado aos homenageados. Gostaria apenas de acrescentar que determinei que eu fosse inserido no site do TST
a alusão à posse de Sua Excelência, o ministro Lewandowski, e a reeleição, e da ministra Carmen Lúcia, com esses desejos de êxito na administração, tanto quanto também determinei que a inclusão no site do TST uma nota de pesar pelo falecimento do governador Eduardo Campos. Ministro Lélio. Senhor presidente, assuntos mais internos aqui da sessão, eu rogaria a Vossa Excelência a retirada de pauta de 2 processos em virtude de desistência manifestada pelas partes. Alguma manifestação dos colegas? Não havendo, eu pediria a compreensão dos eminentes ministros, em especial dos ilustres advogados, para darmos preferência ao julgamento, prioridade aos julgamentos do processo do ministro José Roberto Pimenta, que tem um compromisso à tarde, inesperado e inadiável, e seriam tantos que estiverem em preferência quanto a própria planilha. Podemos fazer assim? Estamos de acordo? Muito obrigado, então, senhor presidente. Do ministro José Roberto, o que estão na preferência, e depois a planilha. Muito obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 1010 de 2010. Embargante Companhia de Gás de São Paulo. Embargados Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Produção, Transporte, Instalação, Distribuição, Armazenamento, Comercialização, Construção de rede do gás natural canalizado, comprimido, liquefeito e de biogás do Estado de São Paulo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, esse processo veio da 2ª Região e já se trata de embargos regidos pela Lei 11.496 de 2007, a decisão embargada da Egrégia 3ª Turma desta Corte, e os embargos são da reclamada Companhia de Gás de São Paulo, Comgás. A questão é estritamente processual. Matéria de nulidade processual, intimação da decisão exarada em recurso de revista em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado na procuração da reclamada, e aqui discute-se a aplicação ou não da súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho. A ementa já expressa bem a situação, e, como se sabe, a súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho, por nós aprovada, dispõe que, havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. O que se discute, no caso, é exatamente a nulidade processual em razão de erro de intimação do advogado da reclamada, quando da publicação da pauta de julgamento do recurso de revista do sindicato reclamante. E aqui, nesse processo, verifica-se que, como se extrai da cópia do Diário da Justiça, o Diário Eletrônico da Justiça, juntado pela reclamada, ao interpor embargos de declaração contra a decisão da turma em que se julgou o recurso de revista do sindicato reclamante, o advogado da reclamada, registrado na publicação da pauta de julgamento desse recurso, foi aquele que subscreveu as contrarrazões a esse apelo e o que também consta da autuação dos autos na Corte Superior. No entanto, efetivamente, havia nos autos pedido expresso de que outro advogado diverso, fosse intimado de todos os atos processuais referentes a esse processo. Isso foi requerido na contestação e reiterado nas contrarrazões do recurso de revista. E não foi observado, o que realmente verifica-se, portanto, ter havido esse vício de intimação. E isso foi expressamente indicado pela parte, e o prejuízo, que é pressuposto também de incidência desse verbete jurisprudencial, aqui é evidente, manifesto, razão pela qual, senhor presidente, o prejuízo óbvio, consistente na impossibilidade de fazer sustentação oral, né, como decorre naturalmente das normas do regimento interno desse tribunal. Eu estou, portanto, conhecendo
desse recurso de embargos por contrariedade, a súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho, e, no mérito, eu estou dando provimento aos embargos para declarar a nulidade da intimação realizada a partir da publicação da pauta de julgamento do recurso de revista, bem como dos atos processuais seguintes, determinando-se o retorno desses autos à terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho para que corrija a autuação do recurso de revista e republique a pauta de julgamento deste em nome do advogado, Dr. Maurício Granadeiro Guimarães, que é o advogado indicado pela parte, como foi requerido expressamente, como já disse, na contestação e nas contrarrazões do recurso de revista, em direta aplicação do nosso verbete jurisprudencial 427, ficando prejudicada a análise do tema remanescente trazido nos embargos. Doutor Osmar Mendes, a decisão lhe é favorável. Eu vou indagar dos colegas. Há algum destaque no voto? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro José Roberto Pimenta, consignada a presença do ilustre advogado, Dr. Osmar Mendes Paixão Cortes. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em agravo em recurso de revista 116.800 de 2007. Embargando Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada, embargado Jorge Luiz Lopes. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, processo que também veio da segunda região, os embargos já regidos pela Lei 11.496 de 2007, interpostos pela Volkswagen do Brasil. A decisão também foi da Egrégia Terceira Turma desta Corte. A matéria já é conhecida, horas in itinere, trajeto interno da portaria até o local de efetivo trabalho, tempo à disposição do empregador, aplicação da súmula 429 do Tribunal Superior do Trabalho, apuração do tempo efetivamente gasto em sede de liquidação de sentença. Isso já foi decidido pela própria Egrégia Terceira Turma em direta aplicação do entendimento que nós já consagramos nesse verbete. Razão pela qual eu estou conhecendo dos embargos por divergência jurisprudencial, que eu entendo específica, mas no mérito eu estou negando provimento. Negando provimento. Não, o advogado que se inscreveu não está presente. Indago dos colegas se há algum destaque. Não havendo destaque, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 1888 de 2011. Embargante Jurandir Vieira da Silva, embargado Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Neste processo, há registro de impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda da Paiva e Aloísio Correia da Veiga. Com a exclusão dos dois ministros, ainda temos quórum. O quórum é de 7 ou de 8? É o ministro Alexandre. Temos 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos quórum com o ministro Alexandre. Então, com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, processo da 10ª região, embargos também regidos pela Lei 11.496 de 2007, matéria já conhecida, a questão do metrô do Distrito Federal. E aqui a decisão da Egrégia, 8ª Turma também, ela, no caso, ela não deu as progressões por antiguidade. No caso, eu estou ajustando aqui ao nosso entendimento para conhecer dos embargos, que são embargos do reclamante por divergência jurisprudencial, e, no mérito, eu estou dando-lhes provimento parcial só com relação às progressões por antiguidade, não às progressões por merecimento. Perfeito. Então, o provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento ao reclamante apenas das progressões por antiguidade, nos termos do contido no PES 94, com reflexos, respeitado o período imprescrito, valor da condenação arbitrada em R$20 mil, com custas pela reclamada no importe de R$100. Perfeito. Matéria conhecida, indago dos colegas se há algum destaque, sem destaques. Devidos os honorários advocatícios, senhor presidente, perdão, arbitrados em 15% do valor da condenação. Pois não. Então, sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, eu só vou corrigir o valor das custas, né? R$20 mil é 2%.
Então Isso. é R$400. Isso. Estou verificando aqui um erro ótimo. material. R$400 nas custas. Tá ótimo. Não vai dar problema. Obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 1367 de 2011. Embargante André Luiz Pereira Valentim, embargado Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Nesse processo, a registro de impedimentos dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva e Aloysio Corrêa da Veiga. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, é exatamente igual ao caso anterior, inclusive da mesma 8ª turma, decisão embargada, e o resultado também que eu proponho é o mesmo. Portanto, conhecer dos embargos por divergência e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento ao reclamante apenas as progressões por antiguidade, etc., como eu já disse no caso anterior. Aqui também é necessário corrigir o valor das custas. Perfeito. R$400, 2%. devidos aos honorários de advocatícia arbitrados em 15% do valor da condenação. Perfeito. Doutor André Luiz Vieira de Melo, a matéria já foi à plenária, já se decidiu. Indago de Vossa Senhoria se há interesse na sustentação oral. Sim, Excelência. Tem. Pois não, pelo tempo regimental. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais ministros dessa subseção. Bom, como foi dito, essa matéria está sendo já posta por essa corte e está sendo deferida a antiguidade. No entanto, entendemos que cada caso é um caso. E aqui, nesse caso, deste processo, no nosso entender, no nosso entendimento, os embargos não passam do crivo do conhecimento. Explico. A 8ª turma do acordo lavrado pela ministra Dora Maria Costa, por unanimidade, não conheceu do recurso de revista. Vem, então, o embargante, havia o recurso de embargos, apontando conduta maliciosa da empresa no regulamentar das progressões, alegando 129 do Código Civil. Muito bem. Todavia, a alegação, no presente caso, se mostra imprópria à luz do que dispõe o artigo 894.2 da CLT, modificado pela Lei 11.496 de 2007, que exclui das hipóteses o cabimento pela violação legal, agora só por divergência jurisprudencial. Muito bem. Se nós confrontarmos a tese que está no acordo da 8ª turma, não houve manifestação de tese de mérito do 129. Lá, nesse acordo da 8ª turma, agora, se não conhece dos recursos, pela óbice da súmula 126 e 296. Portanto, neste caso, não há o confronto de teses. E chama a atenção de Vossa Excelência, esses casos vão se repetir. Então, neste caso, neste processo, ocorreu esse não confronto de teses. Não há, portanto, os fundamentos de ofensa ao 129 não estão ventilados ali. E, por essa razão, uma questão de natureza eminentemente processual, neste particular, o recurso de embargos não deve ser conhecido no nosso entendimento. Somente seria possível, então, o conhecimento dos embargos, nesse caso, se emitisse, se o embargante emitisse tese sobre a súmula 126, o que não foi o caso. Cito precedentes, então, agora dessa subseção, em 2 casos, aqui, que trago a conhecimento de Vossa Excelência, processo 111.51/2012, 5.10.101, publicado no DJ de 25/10/2013, da lavra do excelentíssimo ministro Renato Lacerda Paiva, que assim pontua, e trago também o processo 15.73.74/2011, 5.10.102, publicado no dia 14 de fevereiro de 2014, da lavra da ministra Delaide Miranda Arantes, que assim pontuou. Então, trago precedentes dessa corte, da SDI, dessa subseção, que assim pontuou. Então, por essas razões, sendo breve nas considerações, entendo que, nesse particular, o recurso de embargos não passa do crivo do conhecimento. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Ministro Zé Roberto. Senhor presidente, mais um caso do metrô do Distrito Federal em que estamos discutindo novamente a mesma questão das promoções por antiguidade. Claro que é direito da parte
sustentar, recorrer e tentar formar o convencimento. Mas, numa sessão de uniformização, mais uma vez vamos nos deparar com essa discussão. É claro que aqui haveria, em tese, uma especificidade, mas causa espécie, basta ler o acórdão. Basta ler o acórdão, que é longo, detalhado, e vou ler apenas um trecho antes de falar da súmula 126, que realmente há referência. O acórdão começa, depois de transcrever a decisão regional, é um acórdão longo. O regional manteve o indeferimento do pedido de diferenças salariais resultantes das promoções por antiguidade e merecimento. E aí vai. E aí vem o trecho da decisão da turma. A decisão recorrida nos termos em que foi colocada não viola a literalidade dos artigos 129 do Código Civil. E aqui se diz da tribuna que não há tese. E aí explica por quê. Porque, no caso concreto, a não efetivação das avaliações específicas de desempenho, de modo a viabilizar a promoção dos empregados por merecimento e antiguidade, não decorreu de inércia proposital ou culposa da empresa, mas da ausência de regras específicas para a concessão da vantagem, tendo em vista a eficácia limitada do PES 94. Se isso não é enfrentar a tese, eu não sei o que é. Data vênia. Depois fala na súmula 126, como um argumento a latere, complementar, etc. Mas a tese está toda aqui. Nos embargos de declaração vem a parte e também suscita, e começa a decisão de embargos. O embargante sustenta que o acórdão turmário deixou de analisar a alegada violação do artigo 129 do Código Civil, e assim segue. Portanto, senhor presidente, a tese, sim, a parte trouxe à colação um aresto da egrégia, a folha 11 do meu voto, o aresto das páginas 13 e 15 das razões de embargos, oriundo da 7ª turma desta Corte, traz tese contrária à adotada na decisão embargada. Enfrenta a questão do 129 do Código Civil em sentido diametralmente oposto à posição expressamente adotada de maneira fundamentada pela egrégia 8ª turma. Então, senhor presidente, eu identifico a divergência jurisprudencial específica suficiente para o conhecimento dos embargos, mantenho meu voto. Pois não. É interessante porque aqui reformou-se o acórdão. Se reformou-se o acórdão recorrido, não há como se invocar o 126, porque se está reformando. Foi um argumento a mais. É claro que aqui, assim, a decisão recorrida merece reforma, pois nos termos do artigo 129 do Código Civil, que restou violado. Então, a tese está toda aqui, e a tese antípoda está colocada dizendo que, em relação à antiguidade, não tem direito, mas no merecimento não. Penso não haver dúvida sobre a especificidade. Indago os colegas se há algum destaque. Senhor presidente, só observar que o próprio relator ressalta que o aresto utilizado para conhecimento desses embargos foi o mesmo que ensejou conhecimento dos embargos na sessão uniformizadora. É o mesmo aresto. É o mesmo. Então, assim se decide a unanimidade. Nos temos o voto do eminente relator, ministro José Roberto Pimenta, agradecendo a sustentação oral de sua senhoria, o ilustre advogado. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Processos constantes da planilha de sua excelência, do número 795 de 2010 ao número 54.900 de 2010, no total de 11 processos. Com a palavra, sua excelência, eminente relator, ministro José Roberto Pimenta, para algum destaque na sua planilha. Senhor presidente, na minha planilha eu me coloco à disposição dos egrégios ministros da turma. Algum destaque na planilha de sua excelência? Sim, senhor presidente. Apenas um. Trata-se do AGR EAIRR 795, dígito 10 de 2010. Eu destaco Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta, agravo embargos em agravo de instrumentos 795 de 2010. Pois não, senhor presidente, a razão de destacar esse processo é apenas para a uniformização dos procedimentos, sobretudo pelas presidências das turmas. No caso, discute-se a pretensão de, mediante embargos, rever decisão proferida em agravo de instrumento, e discute-se também a imposição de multa, mas não a multa do 538 do CPC ou do 557,
e sim uma multa por litigância de má-fé por ter a parte deduzido pretensão contrária à lei. Essa multa não se insere nas exceções do 353, de sorte que o eminente relator, ao final, nega provimento, chegaríamos ao mesmo resultado, mas quer me parecer que a argumentação traçada no primeiro tópico da ementa de Sua Excelência vale para todo o recurso, inclusive para a multa aplicada, que é essencialmente diversa daquela a que se refere o artigo 538 do CPC. Na época, consagramos essa exceção devido a um certo grau de subjetividade que haveria na qualificação do recurso, se há intuito protelatório, se não há intuito protelatório. Agora, aqui, quando a parte deduz pretensão contrária à letra de lei, quer me parecer que não há aso, sequer em tese, para a revisão em sede de recursos de embargos. É essa ponderação que submeto ao eminente relator. Senhor presidente. Aqui não se está conhecendo por ser inespecífico. Senhor presidente, se eu entendi bem, não haveria necessidade de chegarmos na especificidade ou não, e ficaríamos na regra geral. Se não houver objeção, eu posso fazer o ajuste de fundamentação, mas já se proferindo o resultado? Já vamos abrir uma exceção e de uma a outra vamos abrindo. Por isso eu tenho muito receio. Se houver convergência, eu ajusto. Eu também compartilho da opinião de Vossa Excelência, mas se temos a regra da divergência, não podemos agora de ofício dizer não, está errado e fazer a adequação. Perdão, presidente, é que pela súmula 353, os embargos seriam incabíveis. Eu fico na primeira linha. Nós nem chegaríamos a examinar a divergência. A preocupação é exatamente como Vossa Excelência colocou, com o precedente. Porque na hipótese de a parte trazer um aresto divergente, nós teríamos que conhecer e examinar. E me parece que nós não podemos nem examinar essa matéria. Se eu entendi bem, senhor presidente, o primeiro tópico da ementa se aplica a toda a matéria, não há necessidade do segundo tópico. Fica e se a subseção convergir nesse sentido, eu faço o ajuste e já se proclama o resultado. Claro. Agora eu entendi a colocação de Sua Excelência. Aí fica prejudicada a litigância de má-fé em razão do voto condutor estar embasado no 353. Isso. Eu continuo negando provimento, mas pelo primeiro fundamento. Isso. Não é isso? Podemos... Eu farei esse ajuste. Sim, ou seja, embargos incabíveis para a discussão desta modalidade específica de multa. E aí não chega a questão. Alargarmos ainda mais o elenco, que já é exaustivo, estamos alargando, exceções da 353. E não haverá necessidade de examinar a especificidade dos arestos. Não julga prejudicado em razão do 353. Pois não, se todos concordam, eu farei esse ajuste e eu peço notas degravadas, por favor, para ajustar a fundamentação. Perfeito. Mas já se proclama o resultado, negando-se provimento ao agravo regimental. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro José Roberto Pimenta, que fará o reajuste no voto. E, para tanto, serão encaminhadas a Sua Excelência as notas degravadas. E eu agradeço expressamente a manifestação do ministro. Destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os recursos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro José Roberto Freire Pimenta, à unanimidade. Sua Excelência continuará conosco até o fim da sessão e depois à tarde ele estará ausente. Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Agora vamos à pauta normal. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 608.400 de 2008. Embargante Janete Maria Marim Cordeiro, embargada Caixa Econômica Federal. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, tema único, adesão ao novo plano de cargos e salários da Caixa Econômica Federal, imposição regulamentar de renúncia às regras do plano anterior, migração para novo plano de previdência complementar e desistência de ações judiciais. A decisão da turma me parece convergir com a orientação que tem prevalecido na STI1, no sentido de que, conquanto inválida a exigência de desistência de ações ou renúncia ao direito de ajuizamento de ações, a jurisprudência simulada desta Corte considera lícito a empresa exigir do empregado a opção integral por novo plano de cargos e salários. Vale dizer, a existir a opção seria
por todo o novo plano e não por partes do plano, Perfeito. e pela subsistência parcial do plano anterior. Eu não conheço, portanto, dos embargos. Perfeito. Os dois advogados estão... o doutor Newton está pela embargante. Só o registro. Pretende fazer... Somente Muito o registro, obrigado presidente. pela atenção. Registro a presença do doutor Newton Correia e doutor Senhor presidente, peço apenas a juntada do instrumento de procuração e registro da presença. Registrada a presença do doutor Osival Dantas Barreto. Indago dos colegas se há alguma divergência. Sem divergência, eu proclamo que a decisão é unânime. Nos temos do voto do eminente relator. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 308 de 2012. Embargante Vale S.A., embargado Reginaldo Ferreira Barbosa. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, eu estou votando no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo. É questão de supressão de horas em itinerário via negociação coletiva. Digo eu, nesse contexto, após a edição da Lei 10.243 de 2001, que deu redação ao parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, considera-se inválida a cláusula coletiva que suprime o pagamento de horas em itinerário, seguindo precedentes desta egrégia subseção. Perfeito. Indago de sua senhoria, doutor Nilton Correia, se há interesse em sustentar. Só o registro. Muito obrigado pela gentileza. Consignada a presença do ilustre advogado doutor Nilton Correia, indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos temos do voto do eminente relator, ministro Caputo Bastos. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Embargos em agravo em recurso de revista 231 de 2011. Embargante Petróleo Brasileiro S.A., embargados José Roberto da Silva e Fundação Petrobras de Seguridade Social. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Senhor presidente, é RMNR, parcelas dedutíveis para o cálculo da complementação de RMNR, o recurso de revista foi conhecido na turma e provido. Eu, com ressalva de entendimento pessoal, estou conhecendo os embargos e eu faço pela divergência jurisprudencial, mas no mérito negando o provimento, mantendo a decisão da turma. É essa daqui, né? Está dando o provimento, né, ministro? Não, perdão, presidente, eu estou conhecendo pela divergência jurisprudencial que parece específica. É específica. É específico. Mas no mérito eu estou negando o provimento com ressalva de entendimento pessoal. Ah, pois não. Na medida em que a SDI, pela maioria, já posicionou-se no sentido de concluir que a interpretação seja conferida à norma coletiva. Doutor Elisângela Nogueira. Matéria conhecida de RMNR. É embargado. Então, a decisão lhe é favorável. Eu vou consignar a presença de sua senhoria com procuração nos autos. Então, consigno a presença de sua senhoria, a doutora Elisângela Nogueira, e indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 416 de 2010. Embargante Fundação CIE de Seguridade Social, embargados Norberto Monteiro Lemos e Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, acordo a 7ª turma, sem remessa ao Ministério Público, tema diferenças de complementação de aposentadoria, regulamento aplicável, afasto a indicação de violação de dispositivos constitucionais nos termos da Lei 11.496 de 2007. Digo que, conforme se infere do acordo embargado, o TRT concluiu que, no tocante ao cálculo da complementação definitiva de aposentadoria,
deve ser observado o regulamento vigente à data da implementação dos requisitos em maio de 2003, não se cogitando assim na aplicação do artigo 14, parágrafo 2º do Regulamento 1979. Nesse sentido, agiu bem a turma ao conhecer do recurso revisto ao reclamante por contrariedade aos referidos verbetes e no mérito do provimento para terminar a aplicação do Regulamento de Previdência Privada vigente à época da admissão do ex-empregado, particularmente se considerar o quadro fático por ela delineado, no sentido de que não houve adesão ao novo plano de complementação de aposentadoria. Não vislumbro, portanto, má aplicação da súmula 51 e a súmula 288, item 1. Por sua vez, não conheço do recurso por divergência, porque os arestos são inespecíficos. Não conheço integralmente do recurso. Pois não. O voto por hora é favorável ao embargado, doutora Amônia Tavares. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Não havendo destaque, declaro que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator ministro Renato Lacerda Paiva, consignada a presença da ilustre advogada doutora Amônia Tavares. Com procuração nos autos, doutora. Em excelência. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 45 de 2011. Embargante Banco BMG S.A., embargados Lúcia Helena Júdice Muniz e Atento Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, acordo a primeira turma sem remessa ao Ministério Público. Eu encaminhei aos senhores ministros este voto na planilha de destaques, porque trata-se da questão de vínculo de emprego de atendente de telemarketing em benefício de instituição bancária. Há precedentes na turma, e eu mesmo já acompanhei, no sentido de reconhecer a relação de emprego, mas naqueles casos, o quadro fático delineado demonstrou que havia uma subordinação jurídica com o tomador de serviço. Eu estou propondo o conhecimento por divergência e o provimento, e destaquei esse processo exatamente para que a SDI defina a tese. E aqui no meu voto, eu estou expondo, resumidamente, o seguinte: a atividade de call center é uma atividade com categoria econômica própria, com a categoria profissional oposta. A SDI já definiu que a atividade de call center é atividade fim de tele. Portanto, eu tenho muita dificuldade de, ao mesmo tempo, afirmar que se trata de atividade fim de tele e também atividade fim de banco, ou atividade fim de montadora, ou atividade fim de qualquer outra empresa. Porque há uma categoria econômica específica, uma categoria profissional oposta. Salvo na hipótese do artigo 9º da CLT, ou seja, se houver fraude, se houver uma subordinação jurídica. Por isso é que eu estou respeitosamente afastando a tese da subordinação estrutural adotada pela primeira turma para prover o recurso e afastar o reconhecimento do vínculo com o BMG, porque, nesse caso dos autos, não há nenhum elemento fático, a meu juízo, que autorize a aplicação do artigo 9º da CLT. É como eu voto. Conhecimento e provimento. Pois não. Doutor Moza Vitor... Doutor Vitor Soma. Senhor presidente, a matéria em si é conhecida. Eu só vou indagar se houver a divergência, aí eu passo a palavra à Vossa Senhoria. Aqui, de fato, é uma situação bem atípica, a princípio. Indago se os colegas aderem ou se preferem ou se há divergência. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu tive ensejo de figurar como relator. Se me permitir, há uma tendência de abrir divergência. Sim, senhor presidente, já votei em sentido contrário e a matéria está pendente de julgamento na sessão, com vista regimental para o ministro Caputo Bastos. Essa mesma matéria. Nesse mesmo tempo? Mesmo tempo.
E já há precedentes também já julgados dessa subseção, senhor presidente, mas- na linha contrária ao voto do eminente relator. Mas se há um que está suspenso, não conviria suspendermos esse também? Acho que sim. Senhor presidente, pela ordem, eu trouxe aqui um precedente que já foi julgado por essa subseção na sessão do dia 29 de maio passada. É verdade que eu estou aqui com a certidão de julgamento. Nesse caso, o ministro Renato parece que não estava participando. Impedimento, essas situações. Mas foi julgada e só houve um voto vencido do ministro Ives Gandra. O relator é o ministro Augusto César de Carvalho. É o RR 134.623/2008, já foi julgada no sentido contrário. Imagino que na mesma linha da eventual manifestação do ministro da Lasanha. Essa mesma matéria é da mesma parte, inclusive. Mas está afetada o Banco BMG. Não está na plena. Não está na plena. Mas já houve esse precedente anterior. Um esclarecimento. Esse precedente que o ministro José Roberto está referindo, ao que me recordo, eu participei do julgamento. Eu acompanhei, porque examinando o quadro fático, eu me convenci de que havia resquício de subordinação direta. Entendi. Senhor presidente, me desculpe, sem polemizar, eu estou com a certidão de julgamento aqui, acho que é um outro caso, ministro Renato, e aqui da ementa do ministro Augusto César de Carvalho, está falando claramente que é questão de atividades desempenhadas pelo reclamante como operador de telemarketing, direcionadas para atender e prestar serviços a clientes do banco reclamado, tomador de serviços, sobre produtos por ele oferecidos, sendo tal atividade de importância ao funcionamento da instituição bancária, razão pela qual inerente é a subordinação objetiva e estrutural. Não é a questão do artigo 9º e é um caso também da mesma reclamada, Banco BMG S.A. Foi julgada na sessão de 29 de maio passada. Vossa Excelência certamente está se referindo a outros casos, não a esse. Não, mas serve para isso. Perfeito. Então já com a houve. palavra do Dr. Vitor Russomano para a sustentação oral. Senhor presidente, a matéria em si é conhecida, mas o que se destaca nesse caso é que ele tem particularidades, que são as seguintes. O acórdão regional registra que não há subordinação, a reclamante reconheceu que recebia ordens dos supervisores da empresa de prestação de serviços, o acórdão regional registra que não havia análise de cadastro de candidatos a empréstimos, que não havia a prestação de serviços típicas do bancário. É uma hipótese excepcional, não há subordinação, não há serviço bancário, não há atividade bancária. Esta é a particularidade da presente espécie. Certamente é isto que estará se referindo Sua Excelência, o ministro relator. Pois não, muito obrigado. O ministro Renato Lacerda mantém o voto? O que é? Sim, senhor presidente, mantenho e reitero que naquele precedente que o ministro Ives ficou vencido, eu acompanhei porque entendi que do quadro fático era possível inferir uma subordinação, ainda que de modo tênue. Perfeito. Ministro João Alessio da Lasanha, agora sim. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, como busquei ressaltar, em caso em que se cuidava exatamente desta específica forma de terceirização, na condição de relator, proferi voto nos embargos em recurso de revista 53.300, proferi voto em 8 de maio de 2014, em sentido diametralmente oposto ao que vem de ser proferido agora por Sua Excelência o ministro Renato de Lacerda Paiva, tendo em vista, naturalmente, o caso, então, sob exame. E este caso sob exame, a que me refiro, foi objeto de vista regimental do ministro Caputo Bastos, de modo que eu estimaria que nós julgássemos esse precedente, já que, até porque o ministro Renato sustenta que o precedente já julgado não seria muito apropriado para se firmar a tese, de modo que me parece que o precedente que está sob a minha relatoria, ora com vista, é que deveria preceder o exame dessa matéria. Talvez o ministro Caputo Bastos já tenha vista. Se me permitirem,
solicitar a gentileza do ministro Caputo Bastos, pedir vista, para que nós não tenhamos decisões eventualmente conflitantes, porque aí Sua Excelência já traz os 2 processos e nós definimos essa situação. Pode ser assim, ministro? Perfeitamente, presidente. Então, após a sustentação oral e a manifestação de Sua Excelência o ministro João Oreste Dallazen, que relatou haver vista de processo com matéria idêntica com Sua Excelência o ministro Caputo Bastos, o eminente ministro Caputo Bastos pediu vista regimental deste mesmo processo. Senhor presidente, eu Pois requero não, notas ministro. degravadas em rascunho, por gentileza. Notas degravadas a Sua Excelência o ministro Lélio, ministro Maurício, ministro José Roberto. Pronto. Então, com vista regimental, Sua Excelência o ministro Caputo Bastos. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloísio Correia da Veiga. Embargos em recurso de revista 588 de 2011. Embargante Fiat Automóveis S.A., embargado Dorvalino Dias da Conceição. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Aloísio Correia da Veiga. Senhor presidente, eu não estou conhecendo dos embargos. O tema é turno ininterrupto de revezamento, jornada superior a 8 horas diárias, validade da norma coletiva afastada. E eu não conheço dos embargos quando a decisão aplica a súmula 423, limitando a firmar entendimento de que a jornada era superior a 8 horas diárias, sem tratar do tema trazido nos arestos colacionados, de que era respeitada a jornada semanal de 44 horas. Por isso que não conheço os embargos, senhor presidente. Indago o doutor Vitor Russomano se há interesse na sustentação. Apenas o registro. Muito obrigado. Consignada a presença do ilustre advogado, doutor Vitor Russomano, indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Processual a matéria. Assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Aloísio Correia da Veiga. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 1585 de 2011. Embargante Fundbep, Fundo de Pensão Multipatrocinado e outro. Embargada Lúcia Pereira Maciel e outra. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, acordo a 3ª turma, sem remessa ao Ministério Público, trata de incompetência da Justiça do Trabalho, diferenças de complementação de aposentadoria, em hipótese que não foi prolatada a decisão de mérito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 586.453. Incompetência declarada pela sentença e mantida pelo TRT. Eu voto no sentido de conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial com o aresto da 5ª turma e, no mérito, pelo seu provimento para restabelecer a sentença que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho. Lembro que essa matéria foi amplamente debatida na SDI e este foi o entendimento que aqui prevaleceu. Prefiro alguns precedentes. É como voto. Se não me falha a memória, eu acho que nós afetamos essa matéria para a sessão plenária. Eu me lembro que estávamos em dúvida se era mérito ou formal. Será que teria condições de verificar? Se essa matéria... Senhor presidente, eu tenho uma lembrança que realmente me parece que o ministro Lélio tinha pedido vista, se não estou enganado. Eu me lembro que nós começamos essa matéria voltou e foi debatida, ao que me recordo. O ministro Lélio pode me ajudar a esclarecer. Sim, eu era o relator, presidente. Não julgamos, não. Eu me lembro que o ministro Dallazen, na ocasião, entendia que não havia diferença se a decisão fosse de mérito ou processual. Uma corrente entendia que devesse ser de mérito, para dar os efeitos do deslocamento da competência. Presidente, pela ordem, o relator era eu.
Isso. E me parece que, de fato, está com vistas ao ministro Leve. Não, já devolvi. Não, devolvi. Ou então foi afetada. Eu devolvi e trouxe inclusive, o exame das notas degravadas. Isso. Não é? E que efetivamente indicam sentença de mérito. Exatamente. Prevaleceu esse entendimento. Esse foi o Então, entendimento que prevaleceu. Mas não creio que tenha sido julgado, Concluímos, sim. Já acho que já. porque esse era o meu entendimento. Não. Então, não chegou a ser afetado e já foi julgado. No mesmo sentido em que propôs Sua Excelência o ministro Renato, que é a questão relativa à decisão de mérito, né? Sim. Só de mérito. Se até 20 de fevereiro de 2013 De mérito, e não já há ou processual. não sentença de mérito. Se já há sentença de mérito, persiste a competência material Excluída residual a da Justiça do decisão Trabalho. meramente processual, ou aquela que declina desde logo a incompetência. Então, o voto é favorável a Vossa Senhoria. E faça o Consigo, na sua precedente, presença, inclusive, apenas do registro. Indago os colegas se há algum destaque. Não há destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda, consigo na presença do doutor advogado, doutor Vitor Russumano, e acrescento que também fiz pesquisa sobre o tema, paralelo, porque o Supremo Tribunal, ele, no início, ele não se tinha uma corrente uniforme. Ora, se falava que haja sentenciado, e aí dava margem à interpretação de que qualquer que fosse a natureza da decisão, se fosse proferida até 22, a competência seria nossa. Mas, na sequência, ele definiu que realmente o que determina é a decisão de mérito. Inclusive, já recebi reclamação constitucional em que como presidente, recebi reclamação constitucional em que se adotou essa tese, que o divisor é a decisão de mérito. Então, por isso, também acompanho o relator e a decisão é unânime. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 26.640 de 2006. Embargante Acesida S.A. Embargado Lindomar Aparecida de Camargo Araújo e outros. Neste processo, há registro de impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva e Luiz Corrêa da Veiga. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Márcio Eurico. Senhor presidente, senhores ministros, há um primeiro tema que é relativamente à impugnação no recurso de revista. Estou entendendo que houve impugnação aos fundamentos do despacho agravado, não reconheço, portanto, contrariedade à súmula 422. E aqui também não verifico especificidade dos arestos trazidos neste tema. Há um tema da multa por oposição de embargos de declaração tidos por embargo de declaração tidos por protelatórios, em que verifico aqui também o óbice da súmula 296 do TST, e não conheço do recurso no tema, dos embargos no tema. Danos morais e materiais, acidente de trabalho com morte, operador de máquina laminadora e siderúrgica, atividade de risco, responsabilidade objetiva da empregadora, culpa do trabalhador, da vítima não demonstrada, acórdão da 6ª turma. Eu não conheço, eu conheço por divergência nesse tema, mas nego o provimento ao recurso. E danos morais e materiais, quanto ao valor da indenização fixada, a 6ª turma conheceu, deu provimento à revista para restabelecer a sentença quanto aos valores de dano material e moral, eu não conheço do recurso. Em suma, senhor presidente, senhores ministros, eu conheço parcialmente do recurso, mas nego-lhe provimento. Pois não. Doutor Russumano, quem fará uso? Doutor Vitor Russumano, pretende fazer uso da palavra? Brevemente, senhor presidente. Pois não.
Presidente, o elemento a ser destacado, neste caso concreto, é que foi restabelecida a respeitável sentença vestibular, que está calcada na culpa preponderante da empresa reclamada. O respeitável acórdão embargado, ele fixa a culpa concorrente. Portanto, os valores indenizatórios deferidos o foram sob determinada premissa, culpa preponderante da empresa. E os quantitativos foram restabelecidos sob o fundamento de culpa concorrente. E há restos paradigmas na espécie em que, na hipótese que a vítima tenha concorrido culposamente para o evento danoso, ao não observar normas de segurança, etc., circunstância que autoriza a mitigação do quantum indenizatório. Então, esse é o aspecto a ser destacado, porque, no caso concreto, o quadro fático definido é do máximo mesmo de culpa concorrente. Por quê? Não houve ato ilícito empresarial, é o quadro fático definido, desde o acórdão regional, não há culpa ou dolo do empregador, tais premissas estão comprovadas por fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, relatório da CIPA e laudo do Instituto de Criminalística. O empregado exercia a mesma função há 10 anos, havia recebido treinamento, não acionou a trava de segurança, que seria o procedimento correto, e o maquinário estava em consonância com as normas de segurança. Então, admitindo este quadro, o acórdão turmário afirma a culpa concorrente. Admitindo-se a culpa concorrente, nos termos dos paradigmas transcritos, então tem-se, no mínimo, a diminuição ou mitigação das multas impostas sobre um fundamento diferente. Não é aquela hipótese em que está se discutindo se a indenização em si é proporcional ou não, ou é razoável ou não. No caso, há essa particularidade que é destacada. Pois não, muito obrigado. Ministro Márcio Eurico. Sem embargo de reconhecer essa culpa concorrente, a turma diz expressamente que essa culpa não elide a responsabilidade civil do empregador, devendo ele indenizar o dano causado em decorrência do acidente de trabalho, com resultado morte de seu empregado, em razão dos riscos próprios da atividade econômica explorada. Então, risco é responsabilidade objetiva. Eu entendi que, por isso, o restabelecimento da sentença, com o restabelecimento dos valores fixados na sentença, está consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não vi como alterar esse quadro. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Não havendo destaque, eu peço vênia ao eminente relator e toda a sessão, porque ainda estou convencido da não aplicação, no âmbito dos infortúnios do trabalho, do artigo 927. Mas essa é a jurisprudência dominante aqui na SDI. Eu vou apenas ressalvar o entendimento e permito-me ressalvar, porque 4 desse recurso extraordinário em que se adotou a responsabilidade objetiva subiram ao Supremo Tribunal Federal por envolver matéria constitucional, que é exatamente a hierarquia das leis. O artigo 50 da Constituição Federal e também o alcance que se deve dar ao artigo 7º para ver se houve a congruência do que o Constituinte diz que é responsabilidade subjetiva, ou seja, avocara para se definir qual a responsabilidade, se poderia uma legislação infraconstitucional prevalecer ou completar aquilo que o Constituinte originário disse que é responsabilidade subjetiva. Então, como há esses recursos extraordinários no Supremo para definição, eu estou ressalvando, a meu entendimento,
e se definisse que é aplicável, nem vou mais ressalvar o entendimento. Então, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, com ressalva de entendimento da presidência sobre a adoção da responsabilidade objetiva. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargo sem recurso de revista 11.537 de 2010. Embargante Itaú Unibanco S.A. Embargado Marisete Fátima Londeiro Machado. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Márcio Eurico. Também aqui, senhor presidente, embargos opostos de acórdão da sexta turma, que trata de prescrição relativamente a danos morais decorrentes de doença ocupacional e diz respeito à ciência inequívoca do evento danoso e pré-questionamento de data de trânsito em julgado de decisão que convola o auxílio-doença em auxílio-acidente. Eu estou também aqui não conhecendo dos embargos. Perfeito. Inclusive, a matéria já foi abordada aqui, nós já deliberamos sobre essa questão. Indago dos colegas se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Vitor Russomano. Eu poderia pedir a compreensão dos eminentes advogados e dos colegas para uma interrupção de 5 minutos. Muito obrigado pela atenção. Por favor, sentar-se. Declaro reaberta a sessão da SDI2, da SDI1, e solicito a sua senhoria, a doutora Djanira, que proceda ao pregão dos processos com preferência. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 42.700 de 2007. Embargante Regis Aragão Leite, embargado Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, acordo da sétima turma, sem remessa ao Ministério Público. Tema: horas extras, empregado contratado para trabalhar em banco como advogado, com jornada de trabalho de 8 horas e em regime de dedicação exclusiva. Eu conheço por divergência jurisprudencial e, no mérito, eu estou negando o provimento, salientando que entendi que a questão que se discute aqui é exatamente se saber se o advogado bancário ele está sujeito à jornada de 6 horas ou a de 8 horas nos termos da lei. Eu voto pelo conhecimento desse provimento. Doutor Vitor Russomano, por hora, o voto é favorável. Vou indagar dos colegas se há algum destaque. Não havendo destaque, a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva, consignada a presença do eminente advogado doutor Vitor Russomano. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargo sem recurso de revista 149.900 de 2008. Embargante Banco Bradesco S.A. Embargado Nádia Maria Peixoto. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, senhores ministros, aqui o recurso diz respeito a dano moral, a reparação por dano moral, e vem por violação ao artigo 5º, 10º da Constituição Federal e por contrariedade à súmula 126. Eu registro que por violação não há cabimento em função da nova ordem legislativa e também não é o caso da exceção de cabimento de embargos por contrariedade, por má aplicação de súmula desta coluna da Corte, porque aqui ele se valeu apenas de um reenquadramento jurídico para chegar à conclusão da existência da situação que se exerce compensação por dano moral. De forma que, com esses brevíssimas informações, eu estou propondo, voto vai no sentido do não conhecimento dos embargos. Pois não.
A decisão é toda processual em torno dos arestas trazidos à colação e indago... Apenas o registro, senhor presidente. Muito obrigado. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator Caputo Bas, consignado a ilustre presença do doutor Vitor Russomano. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho, embargos em recurso de revista 93.000 de 2006. Embargante Edna Aparecida Rodrigues Garcia Sanches. Embargado Banco Santander Brasil S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, primeiro tema, legitimidade do banco para interpor recurso de revista, irregularidade de representação processual. Entendo que não está configurada a contrariedade às súmulas 164.383, não conheço. Complementação de proventos de aposentadoria, aplicação do IGPDI, plano pré-75 do Banesprev, não opção, também não conheço inteiramente. Perfeito. Precedentes também todos do mesmo sentido. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Augusto César, consignada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia. Embargos em recurso de revista 153.500 de 2003. Embargante Ambev S.A., sucessora da Companhia Brasileira de Bebidas das Américas. Embargado Wagner Sudário Silva. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Lélio Bentes. Senhor presidente, trata-se de processo julgado pela Egrégia Terceira Turma. Não houve remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho. Discute-se, na hipótese, a caracterização do controle de horário de empregado alegadamente submetido a trabalho externo. O recurso vem calcado em violação de dispositivo de lei, hipótese não mais admitida desde o advento da Lei 11.496 de 2007. Invoca ainda arestos emanados da mesma turma prolatora da decisão embargado e, por isso, não merece conhecimento. Doutor Vitor. Registro. Algum destaque no voto, sua excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator Lélio Bentes, consignada a presença do doutor advogado doutor Vitor Russomano. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia, embargos em recurso de revista 100.000 de 2003. Embargante Michel Hoffmann, embargado Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Lélio Bentes. Senhor presidente, processo julgado pela Egrégia Oitava Turma, sem remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho. Discute-se a possibilidade de assegurar ao advogado empregado de banco o direito à jornada de trabalho do bancário. Nos termos da orientação jurisprudencial 403 da SDI 1, o advogado empregado, contratado para 40 horas semanais, está sujeito ao regime de dedicação exclusiva e regido, portanto, pelo artigo 20 da Lei 8.906 de 94. Conheço do recurso por divergência jurisprudencial, mas nego-lhe provimento. Pois não. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto do eminente relator, ministro Lélio Bentes Correia, consignada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 324.600 de 2007. Embargante Bradesco Vida e Previdência S.A. e outro. Embargada Kelly Isabel Rodrigues de Paula. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Márcio Eurico. Senhor presidente, embargos interpostos de acórdão da terceira turma, que não conheceu de recurso de revista dos reclamados,
versando sobre vínculo de corretor de seguros. Os embargos vêm fundados em 2 arestos, o primeiro deles é inespecífico e o segundo proveniente da própria terceira turma. Eu, em suma, não estou conhecendo os embargos. Pois não. Indago o doutor Vitor se pretende usar a palavra. Rapidamente, Pois senhor não. presidente, para destacar uma circunstância, os embargos eles não questionam o vínculo empregatício em si. A circunstância é que a própria decisão turmária reconhece que há vínculo com a empresa Bradesco Vida e Previdência, corretor, mas foram deferidas as condições do bancário. E, por isso, se articula o conflito com a súmula 374 e com a súmula 55 e com o aresto paradigma que fixe exatamente que, se não é vínculo com o bancário, a jornada é passível de ser deferida por analogia e no máximo, mas não as condições típicas da categoria profissional dos bancários, da qual não participou direto ou indiretamente a empresa com a qual foi decretada a relação empregatícia. Pois não. Ministro Márcio. Então, senhor presidente, eu me penitencio por não ter feito essa observação, mas eu só na conclusão aqui do acórdão da terceira turma, ele diz que a aplicação dos acordos coletivos de trabalho firmados pelo Banco Bradesco e da jornada de trabalho prevista no artigo 224 da CLT é mero corolário do reconhecimento do vínculo diretamente com o primeiro reclamado e do reconhecimento da condição de bancário. Ele reconhece a condição de bancário. Esse primeiro aresto, que eu te dou por inespecífico, ele reitera apenas o conteúdo da súmula 374, mas eu não extraí dele qualquer similaridade entre as premissas fáticas tratadas aqui num e no outro caso. Então, eu peço vênia para manter o voto. Meu voto. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sua Excelência examina a contrariedade que não há contrariedade, pela falta de pertinência com o caso, já que não foi aplicada a norma coletiva. Estou de acordo, senhor presidente. Ministro Augusto César. Não, eu fiquei com uma dúvida aqui, mas talvez por... o primeiro reclamado, na verdade, é a seguradora, Bradesco Vida e Previdência S.A. E aí a decisão foi no sentido de que a aplicação das normas coletivas que dizem respeito aos bancários seria mera decorrência do enquadramento dele como empregado da seguradora. Se me permite, ministro Augusto César, a terceira turma considerou a existência de grupo econômico aí. Está aqui a folha 9 do voto. Obrigado. Peço visto em mesa, presidente. Seria bom, porque aí no grupo econômico escolher qual deles vai receber é realmente... Então, vista em mesa, Sua Excelência, ao ministro Augusto César. Senhor presidente, permite Vossa Excelência pela questão de ordem? Como? Questão de ordem permite Pois Vossa não. Excelência? Há um processo no qual é relator o ministro Augusto César, o 98-92-200, dígito 66 de 2005. Não há sustentação, o processo está em pauta, e tem uma particularidade nesse processo, ministro. É que, durante 1 ano e meio, foram efetuadas negociações com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho enviou para a empresa uma minuta de acordo. O acordo foi confirmado pela empresa. E, quando voltou, o Ministério Público do Trabalho recusou o acordo, isso no âmbito da instância ordinária. O requerimento é que se encaminhasse, então, também este processo agora para o núcleo de conciliação para prosseguir, eventualmente, com a negociação. Processos. São 2 processos? É um só. Um só. Um só. O senhor podia dizer o número dele? E aí nós já... 98-92-200-66 de 2005. A senhora apregou essa... Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo regimental em embargos em recurso de revista, 9.892.200 de 2005. Há aquela previsão da tentativa de conciliação no núcleo, cabe ao próprio relator
Se não for o caso, ele pode delegar à presidência. Então, fica a critério de Vossa Excelência. Gente, só para eu entender, há um acordo que já estaria não, em tentou-se andamento? um acordo no regional, como se tentou e não conseguiu êxito, Sua Senhoria está se valendo daquele núcleo de conciliação aqui no TST, o exortando a suspender o julgamento e tentar a conciliação entre as partes, ou, se for o caso, mediante determinação expressa, encaminhar a presidência para fazer a tentativa de conciliação. Se não obtida, retorna-se para julgamento. Gente, eu prometo retornar, fazer os autos retornarem em mesa, tão logo eu dimensione melhor a postulação do Dr. Vitor. Tá bem. Até Então, porque o fica Ministério anotado. Público também é parte, pode se manifestar de repente, pode manifestar interesse. Eu peço vista em mesa do processo que foi apregoado. Deste processo. Ótimo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 96.900 de 2007. Embargante Luciano Fagundes Ramos, embargado Lips Farmacêutica Limitada. A pedido do eminente ministro Augusto César, vista de mesa foi convertida em vista regimental. Não. Não, eu estou pedindo vista em mesa. Isso é outro processo. Vossa Excelência apregou, eu estou pedindo vista em mesa, porque há uma solicitação de encaminhamento ao núcleo de conciliação e eu queria compreender melhor os fundamentos da postulação. Eu estou pedindo vista em mesa desse processo. Vossa Excelência apregou. Esse que eu apregoei. Não é isso? O que está com vista em mesa, continua com vista em mesa com Vossa Excelência? É, 9.892.200. O outro em que houve o requerimento do acordo para o núcleo. Não, peraí, sou eu que estou atrapalhando, então. Aquele que está com... Em que houve o requerimento de encaminhamento ao Não, o que núcleo. está com vista em mesa continua com vista em mesa. Sim. E eu estou pedindo vista em mesa desse segundo processo que foi apregoado agora por indicação do doutor... Não foi apregoado. Ele fez apenas uma consulta a Vossa Excelência. Ah, tá bem. Ele se antecipou e fez uma consulta se Vossa Excelência concordaria em submeter ao núcleo. Está ótimo, então eu estou examinando. E há um terceiro processo que foi apregoado? Não foi apregoado. Ele fez apenas uma Me consulta. perdoe, eu baixei os olhos para tentar entender a solicitação. Então vamos do doutor votar Vitor. ordem. Vossa Excelência liberou a vista em mesa e nós retomamos a consulta do Dr. Vitor. Porque há um processo do Dr. Vitor em que se tentou uma conciliação em segundo grau. Esse eu estou examinando. Esse eu estou examinando. Está examinando também. E há um processo que está com vista em mesa comigo. Tá. E Vossa Excelência tem condições de... Não estou em condição. Então, continuemos. 21. Já. Obrigado. Com a ministro Márcio Eurico. Aqui, senhor presidente, que é um tal de... acórdão vai pra lá, da vai pra cá. quinta turma, que conheceu do recurso revista da reclamada no tema norma coletiva, categoria diferenciada, por contrariedade à súmula 374. Tá. E, no mérito, deu provimento ao recurso para excluir da condenação o pagamento de parcelas originárias de normas coletivas firmadas no Rio Grande do Sul, em negociações das quais não participou a empregadora. Empresa diferenciada. Aqui, então, o que se postula é a aplicação de normas coletivas de cuja celebração não participou o órgão, a entidade dos empregadores. Eu entendo, então, que a decisão está em consonância com a súmula 374 e não conheço dos embargos. Perfeito. É a questão de categoria diferenciada que não participou da negociação coletiva e, a despeito disso, se
se deu. E a proposta é não conhecimento. Indago de sua senhoria, doutor Rider Nogueira de Brito, se pretende sustentar, que me parece a decisão lhe é favorável. Senhor presidente, se a decisão se encaminhar no sentido do voto do relator, eu peço apenas que seja feito o registro da minha presença. Muito obrigado. Algum destaque no voto, Sua Excelência, o ministro Márcio Eurico? Sem destaque. Senhor presidente, pela ordem. Essa matéria, eu examinei essa mesma matéria num caso, na segunda turma, e foi em sede de agravo de instrumento, mas eu me debrucei sobre a questão, me pareceu muito interessante, e relendo aqui a decisão turmária, a transcrição do acórdão regional me pareceu com uma fundamentação bastante interessante, lá da 4ª região, caminhando no sentido do voto que eu proferi no agravo de instrumento. Eu não abriria ainda a divergência, e como o eminente relator está se limitando a entender que a decisão turmária bem aplicou a súmula 374, abstendo-se, inclusive, de examinar os arestos trazidos à colação como divergentes, eu pretendo pedir vista regimental, se nenhum outro colega pretender. Ministro Rider, doutor Rider, pretende sustentar ou aguarda a vista regimental? Sim, de qualquer forma, já está caracterizada possivelmente a divergência, até porque conheço já a tese de Sua Excelência. Mas o aspecto aqui fundamental é que é tipicamente a hipótese da súmula 374. A turma afirma: as premissas fáticas registradas no acórdão recorrido são as de que a embargada não foi representada nas negociações que resultaram nas normas coletivas firmadas no Rio Grande do Sul. Não vejo como. Se a decisão está baseada numa súmula, não há como se examinar a divergência jurisprudencial. Este que é o aspecto fundamental da questão. Aspectos fáticos que foram trazidos na decisão recorrida, como a local da contratação do reclamante, um cartão de visita que ele tinha, a homologação feita, isso tudo não tem nada a ver com a representatividade das empresas numa negociação coletiva em que a outra parte é de uma categoria diferenciada. A empresa reclamada é uma indústria farmacêutica de São Paulo e não atua na indústria farmacêutica do Rio Grande do Sul. Logo, impossível que ela pudesse ser representada por uma entidade sindical do Rio Grande do Sul. Lá, no Rio Grande do Sul, ela só atua fazendo propaganda dos seus produtos e vendendo os seus produtos, e não na produção de qualquer produto farmacêutico. Daí porque, com todas as vênias, eu espero que o voto do nobre ministro relator prevaleça. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Senhor presidente, só para efeito de notas, para meu registro mesmo, o que me impressionou nesse caso é que no teor do acórdão regional transcrito na decisão turmária, há um registro do seguinte: a reclamada de São Paulo, sediada em São Paulo, não nega que a prestação se deu no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, esse seu empregado atuou no Rio Grande do Sul, e limitando-se a apresentar defesa quanto à inexistência de obrigatoriedade de adotar as normas coletivas do sindicato patronal do Rio Grande do Sul por não ter participado das negociações coletivas, sindicato da categoria econômica. E há uma transcrição em seguida, na decisão turmária, de uma decisão da 3ª turma do Tribunal do Rio Grande do Sul, em que foi relatora a desembargadora Maria Helena Malman, que está em vias de ingressar aqui nesta corte, que ementou a mesma situação nos seguintes termos: normas coletivas, categoria diferenciada, empresa com sede em base territorial diversa do local da prestação de serviços, princípio da territorialidade e da eficácia ultralitigantes das normas coletivas. As normas coletivas vigentes na base territorial do local da prestação de serviço, ou seja, do Rio Grande do Sul, nesse caso, devem determinar as condições de trabalho do empregado da categoria diferenciada. A representação patronal se faz independente de filiação sindical em decorrência da lei, pelo sindicato da categoria econômica similar na região. Aplicação das normas coletivas vigentes no estado do Rio Grande do Sul. Apelo negado. O que me preocupou ministro Roberto, por favor. É essa questão. Eu apenas quis registrar isso nas notas. Como pediu vista regimental, se for fazer toda... Não, claro, eu só queria registrar isso. Nós já estamos abrindo a divergência. Eu só quero justificar, senhor presidente, agradeço. Então eu peço vista regimental, a sua excelência, o ministro
José Roberto Pimenta. Senhor Presidente, em relação a esse processo, permita-me, Vossa Excelência, consignar o voto antecipadamente. Pois não. Eu não costumo fazê-lo e careço a compreensão de Vossas Excelências, porque nem sempre eu estou presente e há a perspectiva de que eu me afaste por algum período da sessão, então eu peço a compreensão para, em caráter excepcionalíssimo, emitir o meu voto. Eu pediria, desde já, portanto, a compreensão de Vossa Excelência nesse sentido. Eu estou convencido, com todo o respeito que me merece Sua Excelência, o ministro José Roberto Pimenta e as suas ponderações sobre a especificidade do trabalho no Rio Grande do Sul, estou convencido de que sem a representação da entidade sindical signatária da convenção coletiva, não há possibilidade de extensão da norma coletiva. Penso que, data vênia, a decisão turmária está em plena sintonia com a súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Eu consigo desejar meu voto no sentido de não conhecer os embargos, acompanhando o relator. Pois não. Então, após o voto do eminente relator não conhecendo o recurso de revista e do pedido de vista e da sustentação oral de Sua Excelência o doutor Riden Nogueira de Brito e o pedido de vista de Sua Excelência o ministro José Roberto Pimenta, pediu vênia para antecipar o voto Sua Excelência o ministro João Oreste Dallazen, no sentido de acompanhar integralmente o voto do eminente relator ministro Márcio Eurico. Os demais aguardam a vista regimental. Muito obrigado. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 57.900 de 2009. Embargante Madal Palfinger, S.A., embargado Valdemir da Silveira. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator não ter conhecido o recurso de embargos. Não participar do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Barros Levenhag, Lélio Bentes Correia, Caputo Basto e Márcio Eurico. Não, e o ministro Hugo Scheuermann. Não participa do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva e Aloísio Corrêa da Veiga, em razão de impedimento. Neste processo, houve sustentação oral. Pois não. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, eminentes ministros, trata-se de recurso da empresa que pretendeu ver reformada a decisão da Egrégia Quinta Turma, que não conheceu de seu recurso de revista com amparo nas súmulas 422 e 126 desta Corte. O relator, o excelentíssimo ministro Augusto César de Carvalho, propõe o não conhecimento do recurso de embargos ao fundamento, em síntese, de que a turma não teria emitido tese de mérito acerca do direito à estabilidade sindical de trabalhador eleito como conselheiro fiscal e posteriormente designado dirigente sindical. Convirjo com o excelentíssimo ministro relator. De fato, a turma não emitiu tese de mérito, deixando de conhecer do recurso de revista por razões de natureza processual. Não há como aferir contrariedade à súmula 365 desta Corte, porque nenhuma tese foi adotada pela turma que aplicou as referidas súmulas 422 e 126 como óbice ao recurso de revista. E também, por divergência jurisprudencial, os embargos também não alcançam conhecimento na medida em que não há no acórdão recorrido tese de mérito a ser confrontada. Por tais razões, senhor presidente, em síntese, acompanho a proposta de voto do excelentíssimo ministro relator no sentido de não conhecer do recurso de embargo. Dos colegas remanescentes, algum destaque? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator Augusto César, acompanhada pelo voto não menos eminente ministro Alexandre Agra. E a decisão é no sentido de não conhecer dos recursos de embargos à unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico, embargos em recurso de revista 36.200 de 2007.
embargante Brasif S.A. Exportação e Importação, embargados Anglo-Americano Brasil Limitado e José Mário de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Márcio Eurico. Aqui, senhor presidente, também prescrição relativamente à ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho. A sexta turma conheceu do recurso revista do reclamante por afronta ao 7º 29 da Constituição e, no mérito, deu provimento ao recurso para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem. Eu estou, nota vênia, conhecendo dos embargos e dando-lhes provimento para restabelecer o acórdão regional, que decidiu, a meu ver, de acordo com o que decidimos aqui no processo TST-ERR 2723/2006, na sessão de 22 de maio de 2014, da relatoria do eminente ministro Aloísio, no sentido de que incide a prescrição se a lesão ou constatação do dano ocorreu na vigência da emenda constitucional 45 de 2004, que inseriu de forma inequívoca a matéria no âmbito da competência da Justiça do Trabalho. Contrariamente, se a lesão ou sua constatação se deu em data anterior, incidirá o prazo cível. Esses fundamentos, pelo qual conheço dos embargos e dou-lhes provimento para restabelecer o acordo regional. Pois não. O doutor Francisco pretende sustentar? Senhor presidente, me reservo o direito de falar apenas se houver divergência ao voto do eminente relator e, não havendo, peço apenas o registro da presença pela embargante, com poderes. Está provendo. Perfeito. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Maurício Eurico, consignada a presença do ilustre advogado doutor Francisco de Assis Brito Vaz. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 1500 de 2006. Embargante Caixa Econômica Federal, embargado Antônio Augusto Lima Araújo. Qualquer? 25. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, trata-se de acordo da primeira turma, sem remesso ao Ministério Público. Este caso é muito interessante, eu encaminhei na planilha de destaques. Trata de uma ação de reparação de danos ajuizada pelo empregador em face do empregado. Uma situação muito peculiar. A turma decretou a prescrição aplicando a prescrição trabalhista. Ocorre que o dano, efetivamente, isso é incontroverso, ocorreu no ano de 1999, portanto, antes da emenda constitucional 45, aplica-se a prescrição civil e a reclamação trabalhista foi proposta no prazo estabelecido pelo Código Civil atual, de modo que eu estou conhecendo por divergência jurisprudencial, dando provimento e terminando o retorno dos autos à vara do trabalho, a fim de que, afastada a prescrição, prossiga no julgamento do feito como entender direito, restando prejudicada a análise do tema remanescente. Muito obrigado, ministro Renato. Por hora, o voto é favorável ao doutor Osival. Indago do doutor Ricardo Rodrigues se há interesse em sustentar. Senhor presidente, eu peço para ajuntar e caso Deferido, mantido o ajuntado, voto. procuração. Excelência, somente o registro da presidência. Somente o registro. Indago dos colegas se há algum destaque no voto. Senhor presidente, eu vou pedir vista regimental nesse processo. Gostariam de fazer a sustentação ou quando o processo retornasse em vista aí? Culto empregado visando uma restituição. Senhor presidente, gostaria então de fazer a sustentação oral? Então, pelo tempo regimental.
O caso trata justamente de uma ação de reparação de danos materiais movida pela Caixa Econômica Federal contra um ex-empregado. E, na espécie, foi aplicada a prescrição total, a prescrição bienal, com suporte no artigo 7º da inciso 29 da Constituição Federal. Então, a questão é justamente essa, é saber se aplica a prescrição ali prevista, se aplica apenas ao empregado ou também ao empregador. E, nesse sentido, há um acórdão da 6ª turma, que foi consignado no recurso de embargos, é o RR 1977-2005-003, da lavra do ministro Aloysio Corrêa da Veiga. E me permita apenas dar uma leitura da passagem do acórdão. Agrega-se ao fundamento, como acima delineado, o fato de a norma constitucional que prevê prazo de 2 anos para julgamento da ação ser dirigida ao trabalhador e não ao empregado, já que vinculada à regra disposto no caput do artigo 7º, que trata dos direitos sociais dos trabalhadores. Dessa forma, devem ser considerados intactos os artigos 11.1 da CLT e 7º 29 da Constituição Federal, que não são dirigidos à empresa, e sim ao empregado. E é justamente essa tese que está posta no recurso de embargos e que foi acolhida pelo nobre relator, razão pela qual a Caixa requer seja mantido o voto do relator com conhecimento e provimento do recurso de embargos, reconhecendo que, na espécie, não se aplica a prescrição prevista no artigo 7º 29 da Constituição Federal. Paralelismo entre empregado e empregador, segundo a nossa jurisprudência. Doutor Ricardo. Ricardo Rodrigues. Excelentíssimo presidente, eminente relator, egrégia sessão. A questão aqui a colocar é só que a turma e o regional definiram, está no acordo turmário, que a indenização deriva do contrato de trabalho. A causa de pedir vem do contrato de trabalho. E o aresto citado não se mostra específico pelo colega da tribuna e colocado nos embargos. Por quê? Porque a turma, ao enfrentar essa questão, ela adentrou na simetria entre empregado e empregador para a aplicação da norma, e isso não vem enfrentado pelo aresto apontado como divergente. Com essas considerações, pede o não conhecimento e que seja mantido. Muito obrigado pela gentileza de ambos os advogados. Após as sustentações orais, pediu vista regimental, Sua Excelência, o ministro Márcio Eurico.